Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. O Senhor Deus trouxe a sua palavra nesta manhã de segunda-feira, dia 28 de março de 2022, no Salmo 51. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amém, Senhor nosso Deus. Aqui está, ouvinte, meu irmão e minha irmã em Cristo, a santa e eterna palavra de Deus. Davi recorre a Deus, depois de ter transgredido contra a lei do Senhor, cometido pecado com Batseba, mulher de Urias, caindo em adultério. E Davi se lamenta diante de Deus, confessa os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades diante de Deus. E pede a sua misericórdia. Recorre ao Deus que tudo pode. Talvez você se encontre hoje numa situação semelhante à de Davi. Só Deus conhece a tua vida. E Davi recorreu a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor na sua vida, pedindo que Deus ouvisse as suas orações, confessando as suas culpas, as suas transgressões, a multidão de pecados que estava na sua vida. De Deus ninguém pode se esconder na face desta terra. Talvez você já foi longe demais, mas os olhos de Deus têm te observado. Recorre ao teu Deus. Busque a sua misericórdia antes que seja tarde para a tua vida. Davi sendo rei, Davi tinha tudo na terra, mas foi se envolver com a mulher de um soldado chamado Urias. O profeta chegou até Davi e disse: se você me pedisse tal coisa, eu te daria. Deus falando pelo profeta. Mas um belo dia, Davi estava de férias no seu palácio e não vigiou. Satanás colocou ali, no meio do seu caminho, uma mulher nua numa piscina e fez com que os seus olhos fixassem, como fez com que os olhos de Eva fixassem na árvore proibida. Seduziu-o, segundo a sua astúcia, e derrubou o servo de Deus, Davi, meu irmão e minha irmã em Cristo. A palavra de Deus diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Diz a palavra de Deus: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, porque há legiões de espíritos, meus irmãos, que andam ao nosso derredor procurando uma brecha, procurando algo, alguma coisa que possa devorar, destruir a nossa vida. Assim foi na vida de Davi, rei de Israel. Naquele tempo, Deus permitia que ele tivesse outras mulheres, não que Deus fosse a favor, mas por permissão. Mas ele caiu na cilada do inimigo, cometendo o pecado de adultério com Batseba, a mulher de Urias. E aqui está Davi diante de Deus, buscando a misericórdia do Senhor. Salomão, seu filho, já não fez a mesma coisa.
Salomão, seu filho, teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, e desviou após a feitiçaria, a Moloque, a bruxaria, se desviou porque o seu coração se corrompeu. Mas em Davi, servo de Deus, Deus teve misericórdia, porque Davi buscou ao Senhor. Mesmo em pecado, Davi recorreu a Deus e buscou a sua misericórdia. E aqui neste Salmo 51, o salmista Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus apagou os pecados de Davi, lançou no mar do esquecimento, mas as consequências do seu pecado Deus não apagou. Davi pagou caro pelo seu pecado. Morreram os seus filhos. Primeiro o seu filho mais velho, se não me engano, o perseguiu, tentando o matar. Teve um incesto na sua família, entre o seu filho e a sua filha. As consequências foram trágicas na vida de Davi. O seu primeiro filho com Batseba, ele perdeu. Seu filho morreu. Depois veio Salomão. E Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Deus perdoou os pecados de Davi, apagou as suas transgressões, mas as consequências do pecado não há o que apague. E Davi pagou caro pelo seu erro. Davi pagou caro pela sua transgressão, pela sua iniquidade. Mas o salmista Davi recorreu a Deus. No versículo 2, o salmista diz: lava-me completamente da minha iniquidade e justifica-me, purifica-me do meu pecado. Hoje o Senhor Jesus diz na sua palavra: aquele que olhar por uma mulher com intenção no seu coração, com os seus olhos, no seu coração já cometeu adultério. Aquele que cobiçar a mulher do seu próximo, tendo desejo no seu coração, imaginando ela ou ele, já cometeu adultério. Então, meus irmãos, todos nós devemos recorrer à misericórdia e à graça de Deus a cada dia da nossa vida, confessando os nossos pecados e pedindo para que Deus purifique o nosso pecado. Os pecados por pensamentos, os pecados pelos olhos, pelo olhar, os pecados que saem da boca, as palavras de blasfêmias, murmurações, reclamações, palavras de maldição, os pecados de omissão, aquele que devemos fazer e não fazemos, aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Os pecados de ódio, em 1 João diz que aquele que odiar o seu irmão é assassino. Então todos nós precisamos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Todos nós pecamos por palavras, por pensamentos, por obras, por omissões. E precisamos da graça de Deus, e precisamos entrar no nosso quarto a cada dia, confessar os nossos pecados e pedir a misericórdia do Senhor nosso Deus, porque nós não somos diferentes de Davi, servo de Deus, somos miseráveis pecadores que precisamos da graça do Senhor Jesus. Lava-me completamente da minha iniquidade. Deus permitiu que Davi caísse em adultério. Deus permitiu que Davi reescrevesse este salmo para o nosso ensino, para mostrar que nós não somos diferentes de Davi, para mostrar que nós somos um verme nesta terra rastejante e que precisamos da misericórdia do Senhor nosso Deus. Talvez você esteja estendendo o dedo para alguém. Talvez você esteja com uma pedra na mão, querendo jogar em alguém.
Mas o Senhor Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olhemos para nós mesmos, meus irmãos. Olhemos para a nossa própria vida. Versículo 3 diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A consciência de Davi estava pesada. A sua mente havia acusações, porque ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu as suas transgressões. Quanto mais, meus irmãos, nos aproximamos de Deus, quanto mais recorremos ao nosso Deus, o buscamos em oração, mais nós vemos os nossos pecados que começam a aparecer. Aqueles que estavam escondidos começam a aparecer, porque diante da luz não permanece treva alguma, porque diante da luz tudo se manifesta. Jesus disse certa vez: eles não vêm para a luz porque as suas obras são más, porque na luz tudo se manifesta. Então, quanto mais tempo passamos diante de Deus, quanto mais tempo o buscamos, lemos a sua palavra, é como um espelho que mostra a nossa face, que mostra que nós precisamos da misericórdia de Deus, que mostra que nós somos, como o apóstolo Paulo, miserável pecador, miserável que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque quando apontamos o dedo para alguém, olhamos para dentro de nós mesmos e vemos as nossas transgressões. E Davi sempre tinha em sua mente esta culpa que sempre estava diante dele. E o pecado, meu irmão, não é só contra alguém. Todo pecado que cometemos, primeiramente, ele é contra Deus. É uma transgressão contra a lei de Deus. Caim estava irado, levou a sua oferta irado. Seu coração estava com ódio, porque ele já queria matar o seu irmão Abel, por inveja, porque as suas obras não eram boas. Que por esta palavra possamos olhar no espelho e vermos o que somos diante de Deus, para que Deus possa sondar os nossos corações e transformar as nossas vidas. Contra ti, versículo 4, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É a sinceridade que Deus quer de cada um de nós. Deus nos conhece por dentro e por fora. Nada podemos ocultar diante do nosso Deus. Tudo Ele conhece. Ele sabe do teu esforço, da luta que você tem enfrentado para mudar de vida, para ser uma nova criatura, nascer de novo da água e do Espírito. Deus conhece a intenção de cada um de nós, o desejo de nascer de novo, o desejo de ser uma nova criatura. Como o apóstolo Paulo lutava contra si mesmo. O bem que eu queria fazer eu não fazia, mas o mal está sempre diante de mim. Como Davi confessou agora há pouco, sempre diante de mim. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você que está aí do outro lado ouvindo. Nós não somos melhor do que ninguém. O mal sucede a todos, ao justo e ao injusto, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Então é diante de Deus. Todo pecado que cometemos é primeiramente contra Deus, contra a sua lei. Nada podemos nos ocultar diante de Deus. Por isso que Deus ele procura os fiéis, o sincero de coração, o reto, aquele que luta, porque Deus conhecia a vida de Jó, era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó lutava contra a sua natureza, ainda que Jó tinha um pouco de soberba,
pelos bens que ele possuía, pelo cargo de juiz que ele tinha. Mas Jó tinha soberba no seu coração e Deus, como o oleiro, pega o barro e se o vaso quebrou, Deus faz um outro vaso. Assim Deus permitiu que Satanás cirandasse a vida de Jó, mas era a própria mão do oleiro trabalhando no vaso, moldando o vaso, fazendo de Jó um vaso de honra. Assim Deus estava fazendo na vida de Davi também, um vaso de honra, mostrando que por ele ser rei, ele não era nada. Certa vez ele queria guardar a arca do concerto dentro do seu palácio, e Deus falou para Davi através do profeta: Eu habito em tendas, habito com o coração contrito, um coração quebrantado, um espírito humilde. Pai, graças eu te dou, porque não foste os sábios e entendidos, mas aos simples, aos humildes que revelaste. É aos humildes, é o sincero e reto, é aquele que reconhece que nada é nesta terra e que depende da graça e da misericórdia de Deus, porque nós só estamos de pé, porque Deus tem sustentado, tem segurado as nossas vidas, porque aquele que pensa em estar em pé, olha para que não caia, porque é a misericórdia de Deus que nos coloca de pé, é a misericórdia do Senhor nosso Deus. Eis que amas a verdade no íntimo. É se chegar diante de Deus: Senhor, eu sou isso. Senhor, meu Deus, eu pratico isso. Eu faço aquilo que não te agrada. Eu não estou conseguindo vencer este pecado. Os meus olhos estão cheios de adultério. Eu cobiço, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo. Eu estou entrando por um caminho, estou afundado na lamação do pecado, estou viciado em pornografia. É confessar a Deus diante do Senhor as transgressões, as iniquidades e pedir a misericórdia do Senhor para vencer a cada pecado. Senhor, eu falo mal de fulano. Senhor, eu odeio aquela irmã. Eu odeio aquela pessoa. Muda o meu coração. Assim estava Davi, primeiro lavando o seu coração diante de Deus, confessando as suas culpas, confessando os seus pecados diante de Deus e reconhecendo a sua miséria, a sua pobreza espiritual. Assim estava Davi. Purifica-me com isope, purifica-me com isope, tira-me puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi estava numa miséria espiritual. Davi estava vivendo tempo de angústia, porque o pecado, meus irmãos, ele traz miséria. O pecado trouxe para Adão e Eva miséria, ervas daninhas nas suas plantações. Trouxe a morte, Caim matou Abel. Trouxe a separação de Deus, trouxe a vergonha. Tiveram que se esconder atrás das árvores e se cobrir de folha da figueira. O pecado traz miséria, assim estava Davi, por alguns segundos de prazer, cego pela tentação. Mas depois que Davi caiu em transgressão, ele viu a miséria que ele estava. Assim, meus irmãos, o diabo, ele planeja, ele faz armadilhas para derrubar o homem de Deus, a mulher de Deus. Prepara sujeira, prepara aquele homem que chega com palavras que destilam favos de mel, que te seduz. O teu marido não te elogia, o teu marido não te faz nada. Aí ele coloca alguém na tua vida com palavras que destilam favos de mel, mas que é amargo como absinto e que leva para o inferno. Aí ele prepara uma pessoa, ele coloca uma armadilha na tua vida. Um homem bajulador, um homem que te seduz para te arrastar para o inferno, para a perdição eterna. E assim estava Davi diante de Deus. Estava angustiado, uma tristeza profunda. Mandou matar Urias, o marido de Batseba. Mandou colocar na frente da batalha, com seu coração cheio de culpa pelo homicídio, pelo adultério. E Davi permitiu que o seu filho morresse. Veja, meus irmãos, que uma coisa leva a outra. Um abismo leva a outro abismo. A mentira leva a outra mentira. E aí a pessoa vai se afundando no lamaçal do pecado, na iniquidade. Assim estava Davi, ungido a rei há tempos atrás, um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus não esconde a vergonha do pecado, Deus expõe a vergonha do pecado.
porque para isso Cristo morreu. Se fez carne, morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Para nos salvar dos nossos pecados, o que Adão não fez, Cristo fez como sendo segundo Adão, o Filho de Deus. E aqui estava Davi. Faz-me ouvir júbilo, onde a pessoa peca, onde a pessoa abandona Deus, onde ela cai, ela se afasta de Deus e a vida se torna uma miséria. O seu nome é escrito no chão. O sal, se ele perder o seu sabor, ele fica insonso, sem gosto. Assim a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor e cai na cilada do diabo e se afasta de Deus, ele não tem forças, a pessoa não tem forças para buscar a Deus. E assim estava ele. Faz-me ouvir júbilo. Às vezes a pessoa quer ouvir uma palavra, uma profecia, uma palavra de ânimo, de maravilhas, mas está com a vida suja. Está com a vida suja, cheia de iniquidade. Davi estava expondo o seu pecado diante de Deus. Foi a primeira coisa que o servo de Deus fez, foi expor o seu pecado, como Daniel expôs os seus pecados na sua oração no capítulo 9. Expôs os pecados dele, expôs os pecados do povo de Israel, porque eles estavam em cativeiro por causa dos seus pecados, e Daniel estava orando, pedindo perdão pela vergonha do seu povo e da sua própria vida. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, alimpai os vossos caminhos. Converta o vosso riso em tristeza e a vossa alegria em pranto. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno vos exalte. Faz-me ouvir júbilo, a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apagues todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Todos nós precisamos de um coração puro. Todos nós precisamos ser transformados, limpos pela palavra do Senhor nosso Deus, purificados pelo Espírito Santo de Deus, iluminados, transformados, sendo convencidos dos nossos erros, dos nossos pecados. Feche os teus olhos, ouvinte. Talvez a sua vida foi longe demais, mas o Senhor, por esta palavra, está perdoando os teus pecados, as tuas transgressões, as tuas iniquidades. Senhor nosso Deus e Pai, é o Senhor que ouve as nossas orações, como ouviu a oração de Davi, teu servo, que caiu em transgressões, meu Deus. Ó Deus, que foi homicida, mas a tua palavra diz que se nós odiarmos alguém, também somos homicidas. Se nós cobiçarmos alguém, também somos adúlteros. Tem misericórdia de nós, porque precisamos da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Somos vermes rastejantes nesta terra, que precisamos de um coração novo, de um espírito reto. Ó Deus, não nos lance fora da tua presença. Ó Deus poderoso e santo, se não fosse a tua misericórdia, ninguém estaria de pé. A tua palavra diz em Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque é a tua misericórdia quem nos sustenta. Guarda, meu Pai, e purifica cada um dos seus pecados. Perdoa as suas transgressões e iniquidades. Perdoa os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Fortaleça, meu Deus, meu Pai, a cada um que ouviu a tua palavra. Ó Deus, transforma pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, convence.
o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que pela tua palavra o Senhor venha purificar, limpar a cada um de nós. Receba esta voz de oração, em o nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, fique com esta palavra para o teu coração, sentindo de Deus, de ouvir as palavras que Deus tem colocado na minha boca, por sua misericórdia. Acesse o nosso canal do YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Que Deus venha fortalecer a cada um de vós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.